desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Então vamos lá, a pergunta anterior está dizendo o seguinte, pastor Pedro, sobre a pergunta anterior, está dizendo o seguinte, eu tenho acompanhado suas lições a cada semana. Na última semana o senhor explicou muito bem, mas eu continuo crendo na visão do senhor Smith. Acho que foi algo excepcional de Deus. Eu creio que ele viu mesmo a Deus. Essa é a primeira pergunta, pastor. O senhor gostaria de responder logo essa e depois a gente vai para outra? É bom, sim. Amém. É uma pessoa que diz que acompanha as lições da semana e eu folgo e agradeço. E eu imagino que deve ser um seguidor do mormonismo. Pode até não ser, mas tudo indica que seja, porque o que nós estávamos falando na semana passada foi sobre ver a Deus, o homem ver a Deus. E de fato eu citei, com todo respeito, a experiência contada do Sr. Joseph Smith, que foi o fundador do mormonismo, né? E ele afirmou que desde os 14 anos que ele sentia alguma coisa e Deus diz que a igreja que foi fundada em Jerusalém pelos apóstolos se desviou totalmente da sua missão e Deus o chamou para reestruturar a igreja do Senhor Jesus. E ele teve uma visão de Deus, ele viu a Deus. Então, eu respeito, ouviu, Welber? Eu respeito o ponto de vista do meu amigo. Discordar é um direito dele, não é? Mas parece que pelo menos nessa questão aí, parece que a minha fé difere um pouco da sua fé, meu amigo, em relação à palavra de Deus. Porque eu creio na palavra de Deus como eterna e inerrante. Eu não posso entender tudo quanto está registrado na palavra de Deus, mas eu sei que ela é a verdade. Eu tinha amigos judeus convertidos ao Senhor Jesus quando eu morava em Jerusalém, e um deles sempre dizia para mim, Ani Batuar. É tão lindo isso. Ani Batuar é quando você quer dizer assim, olha, eu estou plenamente convencido, eu estou plenamente certo, absolutamente, sem nenhuma possibilidade de algum engano. E ele dizia isso sobre aquelas questões, porque uma vez ele chegou para mim eu tinha uma tarefa de traduzir o livro de Sofonias, e eu disse a ele, você revisa o meu Sofonias? Aí a minha tradução, aí ele disse, reviso, mas você me ajuda em questões do Antigo Testamento. Então, muito bom isso. E então ele quando ele vinha com a questão, aí ele e que eu tentava explicar para ele, ele dizia Va'ani Batur. Eu estou plenamente convencido de que é isso mesmo a interpretação. Então, o que eu preciso dizer para meu amigo que fez a pergunta é que Deus não pode, olha, não pode. Deus pode todas as coisas, pode, mas Deus sim, ele se autolimita. Então, ele nunca vai contradizer a sua própria palavra. Isso é autolimitação. Ele se estabelece, ele nunca vai contradizer a sua palavra. Então, ele disse, foi Deus quem primeiro falou, Deus o Pai foi quem primeiro falou. Ele disse, homem nenhum verá a minha face e viverá.
Olha, tem que morrer. Viu a face de Deus, tem que morrer. E não me consta, aliás, o senhor Smith, ele morreu muito jovem, parece que com menos de 50 anos, 40 e poucos anos, ele morreu. Mas ele não morreu aos 14, quando ele teve a visão de Deus. E Deus disse: homem nenhum verá a minha face e viverá. E agora o Deus Filho, ao iniciar o seu ministério, no capítulo 1 do Evangelho de João, bem no início do ministério, quando João estava dizendo: eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Olha o cuidado que Jesus teve no 1º capítulo de João. Ele disse: ninguém jamais viu a Deus. Então, isso é final, é conclusivo para mim. Moisés pediu para vê-lo, Deus não permitiu. Há muitos outros textos que citei no programa passado, mas eu diria assim, Welber, simplesmente o fato de Jesus dizer que não é possível ver a Deus é suficiente para mim. Porque veja bem, meu amigo, eu espero que ele esteja ouvindo aí. Quando uma pessoa afirma, como você afirmou, que crê que uma pessoa viu a Deus e que foi algo excepcional da parte de Deus, isso significa que Deus remendou a sua palavra. E a palavra, o que eu vou dizer é grego. A palavra é theopneustos, que é composta de theos, que é Deus, e pneuma, que é espírito, sopro. Então, se Paulo diz que a Bíblia é theopneustos, e ele diz que houve algo excepcional e alguém, Deus desfez o que disse excepcionalmente para uma pessoa, o que ele está dizendo é que a palavra theopneustos foi soprada com defeito. Ela estava incompleta. Então, eu quero falar para ele, eu não sei a idade que ele tem, mas eu quero falar para ele como se estivesse falando para um filho. Se um filho chegasse para mim e dissesse: pai, eu creio que o senhor Smith viu a Deus. Eu dizia: meu filho, tenha cuidado. Sabe por quê? Porque Deus não sopra mentira. Deus não tem uma inspiração incompleta, que precisa de adendos, de complementos. Quando Paulo disse que ele pregou todo o conselho de Deus, é porque todo o conselho de Deus está na Bíblia. Ele não precisou remendar nada. Ele disse: eu anunciei todo o conselho de Deus, porque todo o conselho de Deus está explícito na Bíblia. Então, o que eu preciso dizer para esse irmão é assim, de pai para filho. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua sinceridade, mas procure rever isso. Procure lembrar que Deus, o Pai, disse: não é possível me ver. E Deus, o Filho, disse: não é possível ver o Pai. E Deus abençoe você nesse novo ano. E Deus ajude você a crer na Bíblia como palavra theopneustos, soprada por Deus através do seu Santo Espírito. E o Santo Espírito é o arrabona, ele é a garantia. Lembra-se que no Antigo Testamento Josué disse: nenhuma das palavras dele caiu por terra. O Espírito Santo é a garantia, o arrabon, que nenhuma das palavras de Deus é falsa, é incompleta, precisa de remendo. Ele é a garantia de que essa palavra é
a verdade. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Obrigado, muito obrigado. Passo a palavra para você de volta, Welber. Maravilha, pastor. São 10h30. Eu vou trazer então aqui, pastor, já a segunda pergunta ainda a respeito do programa passado. Tá dizendo assim. Welber, sim. Houve alguma interferência aí na minha palavra? Oi? Não, pastor. Houve algum? Não, foi tudo bem. Não, pelo menos aqui eu ouvi tranquilo, alto e claro. Então tá bom. Então vamos lá, a segunda pergunta, pode se mandar? Pode. Pastor, explique melhor essa questão de datiloscopia no Salmo 8. Sim. Foi um jovem que fez essa pergunta, interessante. Eu disse a ele, com todo cuidado, que a palavra é dactiloscopia, tem um C. Não é datiloscopia. Mas eu coloquei como ele colocou. A dactiloscopia foi uma forma de explicar que eu usei para explicar a figura usada por Davi. No Salmo 8, ele disse que ele podia ver nos céus, na lua e nas estrelas, Salmo 8, as marcas dos dedos de Deus. Ele disse explicitamente: quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então, Davi usou uma figura, né? E então, que Deus vai desvendando, né, os nossos olhos para a gente ver as maravilhas da palavra dele. Então, a gente percebe que marcas de dedos são impressões digitais. A gente vai tirar um RG, a gente vai tirar uma CNH, a gente vai, até a pessoa que vai detida, né, tem que sujar o dedo daquele negócio preto para marcar em algum lugar as impressões digitais. Dedo de Deus não existe. Dedo de Deus é uma figura de linguagem que os autores, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, usaram. Ela se chama antropomorfismo. Antropomorfismo é a palavra homem e a palavra forma. Então, antropomorfismo é dar forma humana, forma de homem para Deus, dizer dedo de Deus, os pés de Deus, os olhos de Deus, as mãos de Deus, por aí vai. Porque, lembre-se, Jesus disse: Deus é Espírito. João 4, João 4, 24, Deus é Espírito. Então, o que Davi quis dizer com essas impressões digitais, essa dactiloscopia, que foi um recurso que eu usei para tentar explicar, e acho que não expliquei bem, né? Pelo menos a esse irmão. Então, o que Davi quis dizer foi que nenhum ser humano é capaz de fazer o céu, de fazer as estrelas. Que as estrelas, a lua, o sol, não são obras do acaso, não são um grande boom. Não, elas são feitas pelos dedos de Deus, pelas mãos de Deus. Isso é, o Deus Espírito criou todas as coisas e nenhum homem, nenhum ser humano que venha de onde vier é capaz de fazer o céu. Eu acho que foi isso, eu acho que dessa vez deu para explicar melhor a questão das impressões digitais, um recurso para que o leitor da Bíblia, o ouvinte da pregação, entenda melhor o que Davi quis dizer nessa obra de arte que é o Salmo de número 8. O
Salmo de número 8 deveria ser decorado. Todo crente deveria decorar o Salmo 8, porque ele é uma obra de arte sobre o maior artífice, que é o próprio Deus. Eu passo de volta a palavra para você, meu amigo. Muito bem. Então tá aí, essa foi a segunda resposta, né? E o dever de casa para todos nós, decorar o Salmo 8, viu? Pra você que não tá muito crente direito aí, ó, então decorar Salmo 8, por favor. Ele é pequenininho. É rapidinho, né, pastor? É. Muito bem, meu pastor, então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá pro nosso assunto de hoje? Vamos. Muito bem, então vamos lá. Hoje nós estaremos tratando então sobre a oração de Abacuque, né? Lá no livro de Abacuque, no capítulo 3. E a pergunta do dia é a seguinte: Pastor Pedro, eu me encanto com a oração do profeta Abacuque. Eu também. Mas há muita coisa nela que eu não entendo. Nem eu também. Por exemplo, o que é que significa a expressão "na ira lembra-te da misericórdia"? Eu não posso imaginar um Deus santo irado. E essas palavras e expressões, Temã, Parã, peste à frente de Deus e praga atrás de Deus, Cusã, Midian, em desespero. Como parar o sol e a lua? O que é podridão que entra nos meus ossos? Pastor, eu sei que é muita coisa, mas eu peço que o Senhor responda o que o Senhor quiser. Eu ficarei muito grata. É uma ouvinte, então, é o que nós sabemos. Tá certo. Muito linda a pergunta dela. E eu tenho prazer em responder. Mas deixa-me dar uma palavrinha rapidinha. Por favor. Porque Abacuque, todo mundo que fala comigo diz: eu amo Abacuque, verdade. Viu? Você ouviu a oração de Abacuque? Eu ouvi, cantada, você colocou aí, não foi? Sim, botei no início aqui, foi a primeira do programa e eu quero, no encerramento da sua fala, eu quero fechar com ela. Que bom, é muito linda. Mas então, as pessoas dizem, então eu acho que as pessoas devem ler mais sobre Abacuque. Ele é um livro, eu tenho que dizer que a reforma protestante, a reforma de Martinho Lutero, começou com Abacuque. Todo mundo cita Romanos capítulo 1, o justo viverá da fé. Gálatas fala o justo viverá da fé. Hebreus fala o justo viverá da fé. Mas você dificilmente vai ouvir um pregador dizer: Abacuque falou, o justo viverá da fé. Lutero ouviu a mensagem de Abacuque. Eu sei que ele leu em Romanos, mas ele sabe que Romanos é a citação de Abacuque, Gálatas é a citação de Abacuque, Hebreus é a citação de Abacuque. Eu estou fazendo apologia do Antigo Testamento em detrimento do Novo Testamento. Não, em hipótese alguma. Para mim, tudo é a palavra de Deus. Mas, aí eu voltando ao que eu estava dizendo, é preciso ler sobre Abacuque. Eu tenho um livrinho aqui, que eu até lhe prometi, mas esse problema dessa terceira dose, essa terceira dose da Covid, de reforço da Covid, me derrubou um bocado. Mas eu vou lhe mandar, ele já está embalado, está dentro do carro, para quando eu passar na porta do correio, eu lhe mandar. Maravilha. Então tem o meu livrinho, que é uma introdução e comentário, versículo por versículo. As palavras principais de Abacuque. Mas tem outros livros que rapidamente eu vou sugerir. Um deles é de um pastor presbiteriano. Gosto muito desse comentário. É bem pequenininho. É Walter Ungerer. Eu espero que sempre tenha alguém aí procurando ver se está em português. Eu não tenho ele em português, nem sei se está em português, mas ele é um livro muito antigo. E então, o título em inglês,
a tradução bem simples em português é o homem com perguntas honestas, né? O homem que tem perguntas honestas, o homem das perguntas honestas. É assim, Abacuque, o homem das perguntas honestas. Olha, é fantástico, é muito importante este livro. Um outro livro também que eu recomendaria, esse é de um pastor batista. O título dele é Abacuque, eu estou dizendo literalmente, ouviu? Abacuque, um pugilista com Deus. A palavra é pugilista, mas pode ser traduzida por lutador. Pode ser um homem que lutou com Deus, pode ser um homem que luta com Deus. Forte, o autor Hein? Forte, né, pastor? O nome dele é Chantry, Walter Chantry, Chantri. Esse é outro livro importante. Um outro que eu sempre cito aqui, o autor, porque ele escreve muito e os livros dele são muito... Ele consegue simplificar a interpretação, é o Dr. Vernon McGee. Já citei ele. E ele tem um livrinho, não é a importância não, é muito importante, mas é pequenininho. Num livro só, ele escreveu sobre Naum e Abacuque. É muito interessante. É Os Profetas Naum e Abacuque, de Vernon J. Vernon McGee. J.Vernon McGee. Naum e Abacuque. Agora, se você não conseguir nada deles, não perca o livro do nosso grande hebraísta brasileiro, o melhor de todos, o melhor intérprete do Antigo Testamento que nós temos no Brasil Batista, é o meu querido colega pastor Luiz Saião. Ele escreveu um livro sobre Abacuque. E o título que ele deu é fantástico. Eu fiquei assim com inveja. Como eu gostaria de colocar esse título do Saião no meu livrinho, mas é uma riqueza. O problema do mal. Olha, o problema do mal é um problema muito grande na Bíblia. E o Saião acertou a cabeça do prego, como dizia o meu querido professor lá do Seminário do Sul. Esqueci agora o nomezinho dele, depois eu lembro. O problema do mal no Antigo Testamento. Agora, o título pequenininho, o caso de Abacuque. Então, se você não achar nenhum deles, ou se você só puder comprar um, compre esse. Esse é o melhor de todos, do pastor Luiz Saião. Então, vamos lá agora o que interessa mais, não é? Então, ela se encanta com a oração de Abacuque. Eu fico muito feliz e honrado, né? E com a pergunta dela, sabe? Principalmente porque eu entendo o que ela falou. E muitos irmãos como ela têm dificuldade com esse capítulo 3. Sabe, eles sabem os versículos 17 a 19, né? Até cantam como hino aí a oração de Abacuque. Eles cantam, recitam de cor o versículo 17 a 19, mas o capítulo é mais difícil. E por isso que eu compreendo a palavra dela e de muitos crentes, e terei prazer em tentar lhe ajudar ao longo de mais esse programa. E no dia 9 de janeiro eu vou pregar na minha igreja Batista do Garcia, substituindo meu pastor, que estará em viagem, e eu vou pregar sobre a oração de Abacuque. Então, eu gostaria que meus ouvintes agora abrissem uma Bíblia, e de preferência uma Bíblia de papel. E se tivesse um lápis, se não tem Bíblia de papel, abram a Bíblia que tiver.
mas se tiver, é melhor para marcar com um lápis os destaques desse tremendo texto, que é o capítulo 3 de Abacuque. Então a gente diz que é uma oração de Abacuque, mas na verdade não é bem uma oração, é um peso. É um peso. A palavra hebraica é peso. Quer dizer, ele sentiu uma dor no coração, ele sentiu uma obrigação. Se eu não fizer isso, eu não estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Foi isso que ele sentiu, um peso. Amós sentiu um peso, Obadias sentiu um peso, Naum sentiu um peso. É uma compulsão da parte de Deus. Você tem que falar isso. Esse peso é mais ou menos o que Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. O que Abacuque disse aqui, o que Abacuque falou no livro dele, lá no versículo 1, foi um ai de mim se eu não anunciar aquilo que Deus colocou no meu coração, que está pesando, está doendo. Enquanto eu não me desvencilhar com verdade, com sinceridade, com integridade, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu não vou estar em paz. Deus quer que eu diga isso. Mas, como isso não está dentro da pergunta dela, eu vou para a pergunta dela. Naíra é a primeira das perguntas. Naíra, lembra-te da misericórdia. Ela diz assim: eu não posso imaginar um Deus santo irado. Entendo. Mas ele se ira sim. E de acordo com a palavra inspirada, pode procurar lá o Salmo 7. Deus se ira todos os dias. Olha que coisa. É por causa da santidade dele. Uma pessoa santa, né? O Senhor Jesus entrou no templo e gente lá fazendo o que não deveria ser feito no templo. Eu chamo atenção para coisas que se fazem no templo nos dias de hoje. Eu tenho uma casinha que serviu como templo durante 17 anos para 2 igrejas. E agora nós estamos fazendo uma reforma e eu chamei um homem que é um pastor. Foi o melhor orçamento que eu recebi para fazer um gesso. E então eu, conversando com ele, disse assim: eu até pensei em tirar esse batistério daqui e comprar um batistério móvel para colocar. E ele disse: não, pastor. Ele falou com tanto sentimento: não, pastor, esse batistério aqui é um testemunho de que a igreja que vem para aqui obedece às ordenanças. E o batismo é uma ordenança. Pastor, ele me disse assim: pastor, o senhor já observou que qualquer coisa que vai haver na igreja tira um púlpito? E que muitas igrejas não têm uma mesa de ceia? Eu fiquei considerando isso que ele falou. Que propriedade! O batistério é uma ordenança da igreja. A mesa, principalmente aquela que tem escrito em memória de mim, é outra ordenança. E o púlpito é o lugar da palavra. Olha que coisa preciosa, que eu lamento que algumas congregações nem usam mais o púlpito. Qualquer coisa tira o púlpito. Qualquer coisa tira a mesa da ceia. Elas devem ter um lugar, eu acho. Eu não me importo de ser chamado de retrógrado. Eu penso assim:
lugar do testemunho da igreja. Mas eu tenho que voltar para o que eu estava dizendo. Deus se ira, né, todos os dias. E pode parecer estranho, mas é assim, né? E agora, o princípio para o entendimento dessa questão da ira de Deus é o ensino apostólico. E qual é o ensino apostólico? Deus é amor. Olha, Deus é uma definição. Deus é. Ele não é outra coisa. Ele é amor. Então, 1 João, capítulo 4. Então, partindo desse princípio apostólico, nenhuma ação de Deus é fora do amor, porque Ele é amor. Deus não se torna amor. O amor não é Deus. O amor é Deus. Não é verdade. Deus é que é amor. Eu preciso explicar rapidamente aqui porque não é bem fácil eu justificar isso que eu estou dizendo. O amor não é Deus. Deus não se torna amor. Mas o texto explica, não é? O João usou o que em linguística chama-se anarthros. A-N-A-R-T-H-R-O-S, com acento no primeiro A. Anarthros. An significa sem e arthros é junta. Então, literalmente, anarthros significa sem junta. Mas, para o nosso entendimento, porque sem junta refere-se a um animal irracional ou a um animal que não tem junta. Mas, para o nosso entendimento, é um substantivo sem artigo, num lugar em que, supostamente, ou via de regra, deveria ter um artigo. Então, anarthros é também a ideia de fraqueza. Um animal que nasceu com problema nas juntas. É um animal sem forças, inadequado, que não se articula. Por isso, anarthros tem também o significado de inarticulado. Fecha o parênteses. Então, seguindo os nossos melhores helenistas, o texto não diz que o amor é Deus porque ele é anarthros. Se ele não fosse anarthros, nós teríamos que ler o amor é Deus. Mas ele diz unicamente que Deus é amor. O anarthros afirma que o versículo não tem um artigo. O que desarticula é a ausência do artigo. Então, o versículo diz unicamente que Deus é amor. Não há uma permuta entre essas expressões. Deus é amor e o amor é Deus, em hipótese alguma. Nem entre os termos. O amor não se torna Deus. Deus não se torna o amor. Deus é amor. Pronto. Aí eu cito o maior teólogo batista de todos os tempos, já está na glória, Dr. Robertson. Assim como Deus é luz, olha como ele achou, né? Deus não se torna luz, ele é luz. Ou como o próprio Senhor, Deus é luz, foi o próprio João que disse, o próprio João de 4:8, é o João de 1:5, na primeira, que diz que Deus é luz. Ou como o Senhor Jesus definiu, Deus é Espírito. Ele não se torna Espírito, ele é Espírito, João 4:24. Então, Deus não age fora do amor.
porque ele é amor. Agora, a minha amiga disse que não pode entender ira com amor. Não pode entender ira como amor. Ela não pode entender um Deus santo irado. Mas ira e justiça, porque essas duas coisas andam associadas, são expressões daquilo que Deus é: amor. Eu acho que eu já falei isso de um ex-professor. A justiça de Deus é o amor de Deus agindo. A ira de Deus é o amor de Deus esperando. Eu já falei sobre isso alguma vez aí, lembrando a história do filho mais moço, aquele filho que nós chamamos de pródigo, de Lucas 15, de 11 a 32. É a história de um filho que tem um pai que é amor. Se eu me refiro a Deus, se Jesus está se referindo a Deus nessa história, um pai que é amor. Mas se Deus está se referindo a um homem, é um pai cheio de amor, mas o filho rejeita esse amor. E o que é que acontece? Pelo menos duas coisas acontecem. O pai não pode obrigar o filho a amá-lo. E o que é que o pai faz? Espera. A ira de Deus é o amor de Deus que espera. O pai espera. E o que é que a segunda coisa, o que é que acontece durante essa espera do pai? O filho se afasta. Olha, debaixo da ira, olha o que acontece. Quando uma pessoa, um crente, está debaixo da ira de Deus, ele se afasta. Se afasta o máximo que ele pode de Deus, para o lugar mais distante que ele possa ir, que ele possa conseguir. Ele torna-se dissoluto. Essa é uma palavra que lá em Lucas 15 você deve grifar na sua Bíblia. O menino agiu dissolutamente. E agir dissolutamente, literalmente, é quando você, digamos uma coisa, você pegou uma opção de cédulas, juntou essas cédulas na mão e chegou numa área aberta assim com vento e jogou para cima. Isso é agir dissolutamente. Jogar para cima, para o vento, aquilo que é bom, aquilo que faz bem, aquilo que você precisa, aquilo que é importante. E finalmente, o que acontece durante a ira de Deus, há muitas outras coisas que acontecem, mas estou citando aqui no caso do menino, do pródigo. Em situação extrema, ele come comida de porco. Então, esse tempo de espera é o tempo da ira do pai. Ira de Deus é o amor de Deus que não pode agir. Por isso ele espera. Ele não dá um chute no filho e diz, vá para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele espera até que o filho diga pequei. Até que o filho diga. Lê o Salmo 51, Davi estava debaixo da ira de Deus. Ele disse, pequei. Contra ti, somente pequei. Então, menino caindo em si, foi essa expressão linda que Lucas, né? Lucas não era médico, não, parece que ele era psicólogo, né? Cair em si é uma coisa importante para os psicólogos. Caindo em si, ele disse, pequei. E o final da história você já conhece. Então, na ira, lembra-te da misericórdia. Misericórdia é a natureza primacial de Deus. O nome que Deus revelou a Moisés no Horebe, no Monte Horebe, no meio da sarça, foi: eu sou cheio de misericórdia. E olha, Deus tem muitos nomes, né? Muitos nomes.
esse nome de Deus aqui, El Rahum Vehanun. El Rahum Vehanun significa Deus misericordioso e compassivo. Foi o primeiro nome que Deus revelou. E revelou a Moisés. Então, como Abacuque é um especialista na história da salvação, como a gente vai conferir nos versículos seguintes desse capítulo 3, sabe disso e apela para a misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Como qualquer crente ora pedindo misericórdia. Todos os dias a gente ora pedindo a Deus misericórdia. E eu preciso dizer algo que nem sempre a gente imagina. É que Deus age em misericórdia quando a gente está em perigo, inclusive de morte. Isso é bíblico. Pastor Pedro não está inventando nada. Já falei sobre isso, não sei se aqui, lembrando de Moisés, Êxodo 4, 24 a 26. Quando Deus encontrou Moisés numa estalagem, lembra-se? E a Bíblia diz, Deus quis matá-lo. E o que foi que livrou Moisés? Foi, eu sou misericordioso. Foi a misericórdia. Aqui na história do filho está o exemplo da ação misericordiosa de Deus. Quando um filho está em perigo de morte física. Aquele menino ia morrer de fome, de inanição. Quando eu estou em perigo de morte física, Deus age com misericórdia. Agora, quando eu estou em perigo, no caso do menino lá, de Lucas 15, ele agiu com misericórdia em perigo de morte física. Mas na cruz está a ação misericordiosa de Deus quando todos estávamos em perigo de morte eterna. A misericórdia é sempre em situação de morte. Eu quero lembrar 2 hinos do cantor cristão. Esses hinos me comovem muito, mas eu vou citar. O primeiro deles é o hino 247, a última estrofe. Ó pródigo. Cantor cristão tem mais de um hino sobre o filho pródigo. Ó pródigo, escuta as vozes de amor. Rompe as ciladas do vil tentador. Olha o que o pai diz. Pois em casa há bastante, e tu andas errante. Ó filho perdido, vem pródigo. Olha que expressão da nossa inódia sobre a misericórdia do pai, né? Na ira, Abacuque sabe que na ira a casa do pai está com os armários abastecidos e o filho está comendo comida de porco. Aí tem que entender a ira de Deus pelo princípio apostólico. Não é achando que ira é como a gente, que a gente pega e quer esganiçar as pessoas, quer apertar o pescoço. Deus não quer apertar o pescoço, não. Deus quer esperar. É como diz, escuta as vozes de amor. A voz da ira de Deus é voz de amor, porque Deus é amor. Em casa há bastante, filho. A geladeira está cheia, filho. E você está no meio das drogas, filho. E você está lá na Cracolândia, filho. Tem filhos de crentes na Cracolândia.
Tem gente, quantas vezes eu falo com uma pessoa, um mendigo na rua, eu já fui crente. Minha mãe é crente, meu pai é crente. Pois na casa desse pai, filho, tem geladeira com comida. E você está aqui, drogado. É duro isso, é muito duro isso. E quantas pessoas, né? Em todas as igrejas acontece isso. Filhos criados na igreja. E que depois se desviaram, né? Outros foram criados na igreja e não envolvem os filhos com a igreja. Não tem ligação com a igreja, sem compromisso com a igreja. Há um hino de número 164 do cantor cristão. Ele diz: quantos que corriam bem já não mais contigo vão. Isso pode ser uma referência a Hebreus capítulo 6, versículo 4, aquela palavra que eu sempre, quando falo, eu peço para o crente gravar na sua Bíblia. Pularam fora, caíram. Mas a palavra é pipto. Essa palavra, ali tem escrito caíram, mas pode ser melhorada, pode ser revisada. A palavra é pulou fora. Saltou fora. A palavra pipto é como se uma pessoa estivesse dentro de um barco e todo mundo está indo ali para a ilha, mas ele desistiu e pulou fora e voltou nadando para a terra. É isso aí. Então, o outro hino é o 396, conhecido, né, como Foi na Cruz. Nesse famoso hino estão dois conceitos maravilhosos: o conceito de misericórdia e o conceito de graça. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Isso é misericórdia. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Isso é graça. O que eu merecia, Deus não me deu. Ele jogou sobre Jesus. Na cruz eu vi meu pecado castigado em Jesus. Era meu. E Deus não me deu. Deu a Jesus. Na cruz, uma das coisas que mais me emociona em toda a Bíblia é que na cruz Jesus é o pecado e eu sou a justiça. Isso é tremendo, isso dói muito. Então, eu vou lembrar o conceito do Dr. Blackaby sobre graça e misericórdia. Graça, Dr. Blackaby, graça dá a você o que você não merece. Misericórdia não dá a você o que você merece. Retém o mal que você merecia. Então, eu não mereço salvação, eu recebo pela graça. Eu mereço a perdição, mas essa condenação foi retida pela misericórdia. Jesus foi posto na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Então fica aqui essa ideia essa tentativa de explicar a ira de Deus como amor de Deus que espera. Justiça é amor de Deus que age. Ira é amor de Deus que espera. Aquele antigo hinozinho, né, que a gente cantava na adolescência, na juventude. Deus é amor, também é justiça. Não brinque com Deus. Não. Deus é amor. Deus é amor. A justiça de Deus é o amor de Deus. A ira de Deus é o amor de Deus. Todas as ações de Deus são feitas com base naquilo que Ele é. Deus é amor. Agora, o segundo são as palavras e expressões que ela não entendeu bem. A gente já tem aqui 11 e 9. Vamos lá.
Abacuque, esse homem que falou na ira, a palavra Abacuque significa abraço afetuoso. Ravak em hebraico é abraçar. Foi Lutero quem disse que Abacuque era o abraçador. Muito interessante. A oração dele é um oráculo, eu já falei, não é? Que na verdade é um peso, né? Ramassá é peso em hebraico. Então ele precisava falar sobre aquele peso que estava no coração dele. Mas as expressões que ela pediu aqui, ela não pediu todas, até pediu desculpas, mas há mais expressões, eu não vou tratar aqui, eu vou tratar só das que ela pediu. Temã e Parã. Deus veio de Temã e do monte Parã, o santo. Deus veio de Temã e do monte Parã, o santo. Fica parecendo... Fica parecendo que o santo é o monte, mas não. É uma figura de linguagem. Observe no texto que o verbo vir, Deus veio, não ocorre na sentença precedida da conjunção. Ocorre na primeira. Deus veio de Temã e a nova sentença precedida dessa conjunção e. Deus veio de Temã e do monte Parã, o santo. Não apareceu o verbo vir na segunda, só diz e do monte Parã, o santo. Então fica parecendo que o santo é o monte, mas o santo não é o monte. Aqui a figura é uma zeugma. A zeugma, Z é U com acento, G-M-A, zeugma. Ela suprime palavras, mas não modifica o entendimento da sentença. Pode ser que o leitor, não muito avisado, pense que Parã que o santo é o monte. Mas o leitor, o pastor, o hermeneuta, o exegeta, ele sabe que aqui ele bate o olho logo e ele vê a figura. Então, quem sabe, né? Uma boa revisão vai ajuntar aí alguma ajuda para entender melhor. É a zeugma que está ali. Então, quem é o santo? É o Deus de Israel. Deus veio de Temã e do monte Parã veio o Deus de Israel, o santo. Que Temã? O que é Temã? Temã é o deserto, a região edomita, olha que perigo. A região edomita dos descendentes de Esaú. Qual é o perigo que ela representa para os descendentes de Israel? É que Esaú quis destruir o próprio irmão. A descendência de Jacó, Esaú, o irmão dele, quis destruir. Parente, né? Irmão, né? Dois irmãos que brigaram no ventre e que não foram criados da maneira que deviam ser criados. O pai gostava de um, a mãe gostava do outro. E isso estabeleceu inimizade entre eles. Eles eram inimigos, eles brigaram no ventre. O irmãozinho saiu puxando o pé dele, por isso que o nome dele foi Jacó, porque Yaakov é calcanhar. Saiu segurando no calcanhar do irmão e se tornaram inimigos. E olha uma coisa que eu sempre percebi no meu ministério de mais de 40 anos, é que parente inimigo é o pior inimigo que existe. Então, quando eles estavam em Temã, o que estava em jogo com Israel é que em Edom a descendência prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó estava em perigo. Mas o que é que Abacuque está dizendo? E você vai ver tudo isso em todas as expressões do capítulo 3, não só nas que
naquelas que a irmã levantou. Que o que Abacuque está listando no capítulo 3 são os grandes atos de Deus em favor do seu povo, porque Judá está ameaçado pelos caldeus, e então o Espírito de Deus vai colocando no coração de Abacuque, para tirá-lo daquele medo, daquele pavor, daquela gritaria, daquela desconfiança sobre o amor de Deus para com o seu povo. E aí o Espírito vai colocando no coração de Abacuque os grandes feitos de Deus ao longo da história de Israel. E Temã foi um lugar em que Israel correu perigo, mas Deus passou com ele lá, porque Deus estava em Temã com o seu povo. E Parã? Parã é a região montanhosa entre Edom e o Egito. Esses lugares entre Edom e o Egito foram lugares que testemunharam os grandes feitos de Deus em favor de Israel. Monte Sinai no Egito, o Monte Seir no Mar Morto. Então, quando a gente diz que teofania é manifestação daquilo que Deus é também daquilo que Deus faz. Teofania é manifestação daquilo que Deus faz também. E esses dois lugares, o Monte Seir e o Monte Sinai, evocam o grande poder de Deus sobre todos os inimigos de Israel, a começar do faraó egípcio. Foi nesses lugares que Deus se revelou a Moisés. Foi nesses lugares que Deus comissionou Moisés a voltar ao Egito para libertar Israel. Então, a terceira pergunta dela é: peste à frente de Deus e praga por detrás de Deus? O que é isso, pastor? Versículo 5. Adiante dele vai a peste, e por detrás dele a praga ardente. Vai marcando em sua Bíblia aí esses ressaltos que eu estou fazendo. Peste e praga são termos usados na Bíblia para descrever o que aconteceu aqui na profecia de Abacuque, para descrever o que aconteceu ao faraó egípcio, quando ele resistiu ao poder do Deus de Israel. Às vezes alunos perguntam assim: mas Deus endureceu o coração do faraó. Foi. Mas o faraó também endureceu o coração, é o que diz a Bíblia. E o Deus que sabe por antecipação, porque ele é Deus, ele sabe que o faraó nunca vai obedecer. É o mesmo Deus que sabe que Moisés vai resistir, mas vai obedecer. E que o faraó vai resistir e não vai obedecer. É Deus. É Deus. Então, o faraó egípcio, quando resistiu ao poder do Deus de Israel, veio peste e praga. Porque ninguém pode resistir ao Deus de Israel. Ninguém. Em toda a história da humanidade e até o fim da história da humanidade, o único Deus é o Deus de Israel. Eu sou. O João disse que ele é o único Deus verdadeiro. Nós temos que respeitar a crença de quem quer que seja. Mas na nossa crença, na nossa fé, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. O Deus que criou o céu, a terra. E ninguém pode resistir. E Abacuque afirma, olhando para a história de Israel, que quando o Senhor desce com seu poder, e ele disse lá em Êxodo: eu vou descer, eu desci para ver o clamor do meu povo, que quando Deus desce com seu poder, esses exércitos, peste e praga, vão à frente dele e vão à retaguarda dele. Eu lembro de uma classe, eu fiz uma classe de Antigo Testamento, e muitos alunos fizeram, com um professor especialista. Ele era especialista em Antigo Testamento, mas ele tinha feito
um curso de super especialização em animais da Bíblia. Olha que coisa interessante, nunca imaginei isso. E eu me lembro que um aluno fez uma pergunta a ele assim: professor, eu soube que o animal que mais mata na África é o hipopótamo. E o professor disse: o animal que mais mata na África é o mosquito. Que diferença de um mosquito para o hipopótamo. Aí começou aquela discussão, aquela coisa. Aí o professor fechou o assunto dizendo assim: Deus não precisa de um hipopótamo para destruir seus inimigos. Ele tem um exército de mosquitos. Ele tem um exército de moscas, de insetos diversos, de rãs. Não foi o que aconteceu com... Deus não precisou de um hipopótamo. Deus não precisa de um robô hoje. Se Deus mandar um mosquito aqui e me ferir, eu vou morrer daquele mosquito, que eu mato com um tapa. Mas quando vem um exército, não tem faraó que resista. Então ninguém pode resistir ao Deus de Israel. Abacuque afirma que quando o Senhor desce com seu poder, esses exércitos estão à sua frente e à sua retaguarda. Há um hino, o Elber, cujo título é A História do Êxodo. E uma das estrofes diz assim: o faraó precisa conhecer a forte mão de Deus. Pragas sobre ele agora vêm, porque ele insiste em resistir aos céus. De sangue, trevas, rãs, moscas e muito mais, até chegar à ação do anjo arrasador. O orgulho, enfim, vencido está. Triunfa o grande Deus, eu sou. Aleluia! A história do Êxodo. Deus tem um exército de mosquitos capaz de destruir o governo mais poderoso da terra. Agora, o que é Cusã e Midian em desespero? A palavra é Cusã, mas na transliteração ficou Cusã, mas como em português um S só, a gente vai soar Z, né? Cusã e Midian. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Tremem as cortinas da terra de Midian. Eu sei que isso fica difícil para um crente, sem uma explicação do seu pastor. Cusã, uma tribo nômade no deserto. Um lugar onde o forte inimigo chamado Cushan-Risataim está lá no livro de Juízes, capítulo 3, que oprimiu a Israel. E Deus mandou um homem para derrotar Cushan-Risataim, que era poderosíssimo. E Abacuque está lembrando que o povo nômade, o povo que vivia em tendas naquele lugar, era oprimido anos a fio por Cushan. Por isso que é Cusã lá a palavra do texto. E Otoniel é aquele homem. O Otoniel era irmão de Caleb, aquele grande guerreiro Caleb, e junto com Josué foram os maiores de lá dos exércitos de Moisés, dos exércitos de Deus. E Otoniel era irmão caçula de Caleb. Ele foi enviado por Deus. O que foi que ele fez? Ele acabou com Cushan-Risataim, aquele poderoso opressor daqueles dias. E Abacuque está lembrando. Aí vem Midian, a terra de Sípora. Olha o nome da linda esposa midianita de Moisés. Na Bíblia, Zípora. Em hebraico, Sípora. T-S-I. Si. P-O-R-A. Alguns dizem Zifora, Sifora, Zifora, Ziporá, Zípora. É um pássaro. Nome de mulher e nome de bichinhos, carinhosamente em Israel. Olha, tem muito, né? A menina linda, Raquel. Harel é ovelha, né?
Lia, que o autor da novela inverteu os papéis, botou a menina Raquel como uma pessoa intolerante, uma vilã, e a Lia como a dona da festa, linda, chama os olhos. A Bíblia diz que os olhos dela eram remelentos, mas o autor da novela diz que eram ternos, que eram lindos, que encantaram Jacó. Isso é falso. Mas os nomezinhos delas, olha, Lia em hebraico é a fêmea do rinoceronte. Então, Lia. Então, a beleza da Lia era a beleza rinoceronte. E a beleza da Raquel é a beleza de uma ovelha. Foi Deus quem fez assim. Fez uma irmã linda e outra irmã não bonita. Ok, mas vamos voltar para cá. Eu estava falando nome de bicho para as meninas lá em Israel. O que esse texto está dizendo é que as grandes potências assolaram até povos nômades que viviam desarmados, indefesos, em tendas no deserto. Por isso que eles estavam em aflição. Mas Deus mandou Moisés para lá. Quando Moisés fugiu do faraó e dali daquele lugar que durante séculos esteve entregue a poderosos perversos, Deus levantou o libertador. Abacuque está olhando, o Espírito de Deus está mostrando. Está vendo, Abacuque? Está vendo o que eu fiz com Midian? Está vendo o que eu fiz com Cuxã? Está vendo o que eu fiz com Parã? Está vendo o que eu fiz com esqueci agora. Com o outro monte? Então, Deus estava lembrando isso a ele. Deus levantou o libertador lá nesse lugar onde havia opressão. E Moisés já chegou mandando ver, né? Porque ele já chegou defendendo o direito das mulheres. E ele era um homem muito preparado, né? Nas artes marciais do Egito. Sabia lutar como ninguém. Então, vocês conhecem a história, né? Agora, como parar o sol e a lua? Aqui basta ler Josué capítulo 10, versículo 13, né? O relato da batalha liderada por Josué contra 5 reis amorreus. E para que a batalha fosse vencida naquele mesmo dia, Josué deu essa ordem. Mandou o sol parar em Gibeão, e a lua parar sobre Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Leia Josué capítulo 10, que você vai ver essa história. É mais uma vez Deus mostrando a Abacuque pelo seu espírito. Olha o que eu fiz lá em Gibeão e em Aijalon. Até o sol parou, porque eu queria que o meu povo vencesse os 5 reis amorreus num dia só. O que é podridão que entra nos meus ossos? Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comove, ao seu ruído tremem os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos, vacilam os meus passos, etc. Ouvindo o quê? Ouvindo sobre os grandes atos de Deus na história da salvação. Alguns dizem assim. Alguns entendem, outros entendem que essa alteração nos lábios, ossos, tem a ver com o medo dos caldeus de dominar o reino de Judá. Há um puritano famoso, eu não sei citar o livro, mas é um artigo que ele escreveu no século pelo século 17. O nome dele é Billy Gurnall, William, né? Ele disse, falando sobre esse versículo de Amós, entre a podridão e Amós, esse medo de Amós, ele disse: tememos muito aos homens, porque tememos pouco a Deus. Tememos muito aos homens, porque tememos pouco a Deus. Mas há uma corrente que defende o seguinte: o profeta está fazendo referência a tudo quanto experimentou desde o começo da visão. E isso parece que justifica mesmo essa reação física no próprio corpo, né? Como é que o seu corpo reage diante do inesperado, né?
diante de uma crise, somatiza. Há pessoas que qualquer coisinha tem que correr logo para o sanitário. Quando Paulo diz que o espírito dele se revoltou, lá capítulo 17 de Atos, vendo da idolatria, aquela palavra é uma palavra que dá a ideia de uma diarreia. E quando Jesus se comoveu com as multidões famintas, como ovelhas que não tinham pastor, a mesma palavra, cujo sentido é da ideia de uma diarreia. E diarreia é alguma coisa que você tem que tomar uma providência rápida, não é? Rápida, onde você estiver. Então, há uma corrente que defende essa somatização. Algumas pessoas cuja imunidade é reduzida, contrai logo uma gripe, vai para a cama. Entra a podridão, vacilam os meus pés, ele continua com medo e o corpo somatizando. Tão apreensivo ele está que ele não consegue ficar de pé. Está doente, ficou doente. Mas ele descobre a solução. E aqui eu vou para o eschatos, para o encerramento. Ele descobre a solução. A solução para Abacuque foi confiar em Deus, mesmo que os caldeus invadissem e dominassem sobre Judá. Aleluia! Ouça o que ele diz. Em silêncio, pois, aguardarei o dia da angústia. Olha o que ele diz. O dia da angústia que há de vir sobre o povo que vai nos oprimir. Ele já deu como líquido e certo que o povo vai ser oprimido. Ele agora só espera o que Deus vai fazer depois com os opressores. O mar vai pegar fogo, ele vai ficar esperando para comer peixe frito. Ele não está mais preocupado com o que acontecerá com Judá, não. Ele está convencido. Ele espera a resposta de Deus sobre os caldeus. Foi o que ele aprendeu ao rever a longa história da salvação. Como o povo de Deus sofreu, penou, muitos morreram, justiçados nos fornos, nas construções daquelas cidades, e como o Senhor os livrou todos os seus inimigos. Então ele chega a essa conclusão, e o que é que ele faz? Ele canta, porque ele sabe que a solução está na mão de Deus, e na mão de Deus é melhor para ele do que à frente de um grande exército. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. A palavra é sua, meu irmãozinho. Muito bem, pastor. Glória a Deus. Acho que essa é uma das aulas que de fato você tem que ouvir umas 10 vezes, né? Para que a pessoa possa crescer mais, né? Que tem tanta coisa aí que a gente ouve as pessoas às vezes pregando sobre esse assunto, pastor, que fazem muitas analogias e algumas assim meio que nada a ver, né? Mas enfim, não vamos polemizar isso aqui que agora não. São 11h34 minutinhos em Brasília, 11h34, e você está aqui na Rede 316, hoje o último programa do ano, né? Aqui do Bom Dia, e também o último desvendando versículos difíceis da Bíblia com o nosso querido pastor Pedro Moura. E louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor. Agora, pastor, tá me ouvindo? Tô. Sim.
Ouvindo muito bem. Ah, maravilha. Pastor, a nossa querida irmã, né, que fez aí a pergunta hoje sobre Abacuque, né? Eu acho que ela já deveria saber, né, que o Senhor tinha algo já muito centrado, muito preparado, né, para essa resposta, né? Porque assim, ela foi perita na pergunta e o Senhor mais ainda na resposta, né? Então, nós louvamos a Deus pela ação do Espírito de Deus, né? E poder nos enriquecer tanto nesta manhã e nesta aula, né? Nesta manhã de sexta-feira. E eu aguardo ansiosamente aí pelo livro, e quero dizer inclusive para o senhor que o livro lá o livro que o senhor enviou para mim, né? A oração do Pai Nosso. Rapaz, pense no livro que gostoso, né? Porque assim, primeiro que você tem que ler com a Bíblia do lado, né? E eu assim, tô assim, me fartando, porque assim, eu comecei a lê-lo e comecei a ler normal, né? Pra ter aquela primeiro, como é que eu posso dizer? Primeiro contato, vamos dizer assim, né? Mas aí quando chegou mais ou menos ali na metade, eu falei, rapaz, quer saber de uma? Vamos começar tudo de novo e começar do jeito certo. Aí às vezes quando eu vejo, passou aí 2-3 horas e debruçado em cima de uma mesa e tendo a honra, né? E a graça e a bênção do Senhor, né? Que está sendo esse livro na minha vida, que é a oração do Pai Nosso, né? E eu tenho certeza que vai ser muito... Eu sempre, o lançamento de cada livro, Welber, sim, e já são, eu já estou no 8º, que é a Ceia do Senhor. Sim. Cada lançamento, várias igrejas pedem para eu fazer lançamento, etc. Sim. Eu sempre digo que o livro tem um ministério. Aquele livro tem um ministério. Sim. Então eu oro pelo ministério de cada livro. Aquilo que ele vai produzir no coração a vida das pessoas, né? Do leitor do livro. Eu lembro de uma senhora, ela é tradutora juramentada e ela é uma mulher culta, e quando eu preciso assim, às vezes que eu precisei de documento para levar para os Estados Unidos, qualquer coisa assim, ela que fazia a tradução. E um dia ela me disse assim, eu aprecio muito, sim. Ela até disse uma coisa assim, ela disse, quando o senhor entra aqui, eu sinto que entra uma paz entra assim junto com o senhor, ok? Aí ela me perguntou, não é? Aí eu disse a ela que eu era um pastor batista, etc, mas que a paz que ela sentia era do Senhor Jesus. Então, aí ela disse assim, eu tenho uma coisa assim que eu penso que me desagrada na sua religião, é que vocês não gostam de Maria. Sim. Então eu disse a ela, não, nós amamos Maria. Maria é um modelo para nós. Maria foi a mulher escolhida por Deus para ser mãe do Salvador. A única diferença entre ela usou religião, eu usei também religião, entre a nossa religião e a sua religião, é que nós não adoramos a Maria, nós adoramos o filho de Maria, mas nós amamos Maria. E ela apertou assim um pouco o senho e a testa, e ela disse, mas é isso mesmo, né? Eu disse, é. Aí eu disse, a senhora me dá o privilégio de lhe dar um livro? Aí eu desci lá no meu carro, peguei a oração do Pai Nosso. Sim. Pois a próxima vez que eu estive com ela, ela disse assim, é o livro da minha cabeceira. E naquele livro você deve ter encontrado, eu falo alguma coisa sobre a oração que é feita a Maria. E ela leu aqui. E ela disse que é o livro da cabeceira dela. Então, fechando o que eu quero dizer eu oro pelo ministério. E quando você me diz isso, eu dou glória a Deus. Amém. Porque é o ministério do livro. Que Deus está usando aquele livro para
para abençoar o seu povo, a sua igreja, e até gente que não é do seu povo, né? Amém. Mas eu devolvo a palavra para você. Muito bem, pastor. E é isso. Então, assim, nós estamos e somos muito gratos, né, a Deus pela sua vida, né? E aqui, claro, nós já queremos, em nome de toda a equipe Rede 316, né? E da nossa audiência também, a gente quer desejar aí ao Senhor um ano de 2022 junto com a sua família, com a irmã Dulce, com todos os nossos queridos aí que fazem parte da família Moura, que seja um ano de bênção, de milagres, de extraordinários, né? De livramentos, de saúde, de paz, né? E que em nome de Jesus continuemos aqui essa jornada, né? Do nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia, que, como o senhor muito bem falou, isso também está sendo aqui um ministério. Tenho certeza que Amém. Muita gente, né, está sendo tocada, alcançada, despertado o desejo, a curiosidade de buscar mais, de ler mais, né? Principalmente a Bíblia, né? De ler a Bíblia certa, uma coisa que o senhor tem falado, nossa, não vou dizer a Bíblia certa, né? Mas assim, a Bíblia que está mais ao pé da tradução, né? Que você vai ter menos dificuldade, vamos dizer assim. A mais acurada, né? A mais apurada, isso, né? Obrigado. Então, assim, e que nós desejamos muito ao Senhor que possamos estar aí caminhando juntos até a volta do nosso Senhor Jesus, e com esse ministério, que é o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, aqui na Rede 316. Amém, amém. E é isso, meu pastor. Agora, então eu queria devolver para o senhor, para que o senhor pudesse fazer aí a sua conclusão e ficasse à vontade também aí na sua considerações finais. Ok. Obrigado por suas palavras, é o mesmo que eu desejo para você e para o seu ministério. O seu ministério é muito importante, porque você é um profissional sério e isso atrai o ouvinte. Os ouvintes querem, e o ouvinte de rádio quer um profissional sério, né? E uma voz perfeita, e uma responsabilidade muito grande, carinho para o trabalho que você faz. Então eu fico muito inspirado no seu modelo como apresentador da nossa rádio, porque a nossa rádio é uma missionária, não é? Verdade. É uma missionária para levar o evangelho. Gente intolerante à frente de um trabalho desse não vai dar certo, vai espantar os ouvintes. E você tem atraído. As pessoas conversam comigo, mas diz, pastor, que locutor. Graças a Deus. Então Deus abençoe você. Deus abençoe você e continue a lhe usar nesse ministério, assim como Amém, toda a equipe, essa equipe que trabalha assim com tanta dedicação, não é? Eu não quero ficar citando nomes, porque eu sei que a equipe é muito maior, mas quem está mais perto de mim é o William, é o Romeu, não é? E vocês são os que estão mais perto de mim, mas eu sei que a equipe é muito grande. Então Deus abençoe vocês e continue a usar vocês poderosamente no novo ano. Amém. Mas deixe-me dizer, Amós é um homem esquisito, é um homem estranho, né? Mas muitos intelectuais o são. E Amós é um intelectual. Mas a diferença... Eu tinha um professor que ele dizia assim, leia Kierkegaard, mas ele é um estranho. Não é tão estranho assim, né? É mais paradoxal do que estranho. Mas quem falou para mim isso sabia muito mais sobre Kierkegaard do que muito mais. Então Amós, o Abacuque, como um intelectual, é um estranho. A diferença dele para outros intelectuais, não estou colocando o Soren Kierkegaard aí na história, não. Outros intelectuais, é que ele é um estranho dominado pelo Espírito. Isso é que é o grande problema. E só um homem dominado pelo Espírito pode ser autor de um livro que é um modelo de literatura insuperável, assim como toda
a palavra de Deus. A Bíblia é um modelo de literatura insuperável. E não há uma literatura semelhante à Bíblia. Então, partindo desse homem estranho, né, que é dominado pelo Espírito Santo, eu amo a construção ainda que, todavia, que está no versículo, que está na oração dele, né? Ainda que a figueira, todavia. Isso é uma construção. É uma construção. E o que eu desejo para você, Elber, para o William, para o Romeu e para a família de vocês, amém, e que eu desejo para minha família, para este ano, é ainda que todavia. Porque ainda que todavia é a maneira como Deus quer se relacionar comigo. Deus quer me dizer ainda que todavia. Ele quer que eu diga ainda que, né, a Covid esteja ceifando vidas preciosas, né? Cada semana uma tristeza dentro do coração da gente. Pastores jovens, Welber, com o ministério todo pela frente. Aqui na Bahia já morreu pastor de 34 anos. 34 anos de Covid. Jovens, pais, mães, filhos, mães que vão parir no hospital e o bebê fica sem a mamãe, porque a Covid, né? Pais que morrem, deixam seus filhos, sua esposa aí carregando filhos. Ainda que a Covid ceife, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu penso que esse deve ser o nosso desejo no culto dessa noite, hoje. Ainda que casais, né, que a gente tenta tanto ajudar aqui em Salvador, na Igreja Batista da Graça, tem um grande amigo, ele e sua esposa, o irmão Eliezer. Esse homem tem uma luta incansável para ajudar os casais. É um ministério para ele. Mas eu sei que outro dia ele mandou uma mensagem assim triste, de um casal que ele estava quase perdendo. Ajudando e quase perdendo um casal. Ainda que o irmão Eliezer enfrente todas essas dificuldades, eu desejo para ele e para a esposa dele, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que Satã me assalte, né? Não é assim que diz o hino? Nas agruras desta vida, eu esqueci agora o número dele. Ainda que Satã me assalte em 2022, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu não vou vacilar. Ele vai ser o meu ajudador, eu não temerei. O que o homem pode me fazer, o que Satanás pode me fazer, né? Ainda que venha em 2022 um diagnóstico indesejável, ameaçador, todavia eu me alegro. Essa construção de Abacuque está em outros lugares na Bíblia. E ela é uma construção, né, da literatura hebraica do Antigo Testamento, e que está no Novo Testamento também, porque o Novo Testamento foi escrito por judeus, né? Lucas é grego, mas a literatura do Novo Testamento, do Antigo Testamento é judaica. Todavia eu me alegrarei no Senhor. É o meu desejo, foi isso que eu quis dizer aqui, foi isso que Abacuque quis dizer aqui. Ainda que o Deus venham e apertem o pescoço da gente, matem muita gente, etc., todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Feliz ano novo para os meus queridos ouvintes também, da Rede 316, para os que escrevem, para os que concordam, para os que elogiam, para os que
para os que discordam, né? Quem diz assim, o senhor parece que é o dono da verdade, etc. Um abraço para essa gente, bem carinhoso, bem afetuoso. Eu posso até parecer o dono da verdade, mas eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que Deus quer usar e não consegue usar como Ele pode usar, por causa de mim mesmo. Mas eu desejo ajudar você a entender melhor a Bíblia e a dizer, ainda que, todavia. Feliz Ano Novo. Muito bem, obrigado, meu pastor. Deus abençoe e até o ano que vem, então, em nome de Jesus. Sexta-feira que vem, o senhor vai, pelo menos aqui ninguém me falou nada, né? Uma pergunta que eu tô te fazendo aqui de bate-pronto. O senhor vai tirar um recesso, ou isso aí não tá, onde o senhor estiver vai dar tranquilo para você fazer aí a rádio, caso haja esse recesso? Alguém falou alguma coisa aí, comentou alguma coisa contigo já, não? Não, mas os meninos já têm a questão da semana passada. Da semana seguinte, você quer saber? Sim, eu tenho aqui, sim, o senhor também foi enviado aqui pra gente sobre o assunto da semana que vem, não é isso? Não tem recesso não, meu irmão, não. Sim. Ouviu? Tá não bom. tem recesso não. Eu tô começando a falar com eles que no mês de março eu devo estar nos Estados Unidos para o casamento da minha primeira neta. Eu não sei como é que vai ser lá, mas a gente vai fazer tudo para não haver nenhum empecilho, nenhum impedimento, mesmo estando fora. Só se estiver num lugar onde não haja possibilidade de internet. Eu acho isso difícil. Porque esse fim de ano aqui nós vamos ficar aqui em casa mesmo, em nossa igreja e em contato com os nossos familiares. Aliás, quando você disse a bênção para a família Moura, a minha família é Moura, a família de Dulce é Fonseca. Então é família Moura e família Fonseca, né? São as duas famílias que formam a nossa família. Mas nós vamos ficar por aqui mesmo e nós vamos continuar. Agora, se você quiser falar sobre a próxima... Sim. O próximo assunto... Antes, deixa eu só reforçar aqui um convite que o senhor, quer dizer, não foi um convite não, né? Isso foi um comentário, mas eu vou pegar aqui o gancho e fazer um convite para você que está em Salvador, né? Ou ali nas redondezas de Salvador, tá até mesmo de férias e tal, de repente uma oportunidade, se você for ficar até mais tempo aí, dia 9, não é isso, pastor? Dia 9 o senhor vai estar exatamente sobre a oração de Abacuque aí na Igreja Batista do Garcia, em Salvador. Então, assim, imperdível para você que está por aí. Eu acho que é uma boa oportunidade de mais uma vez estar reforçando o que foi nos ministrado nesta manhã. Bom, a Igreja do Garcia é bem central. Isso. É bem no centro. A uns 250 metros do Teatro Castro Alves, que é o maior teatro de Salvador. E o culto é 10 horas da manhã. Às 10 da manhã, olha só que bacana. Então, imperdível, dia 9 de janeiro, pra você anotar, para você que vai estar por aí por Salvador, tá bom? Meu pastor, então o assunto da semana que vem, o caminho que Jesus inaugurou. Eita. Que coisa interessante, hein? Interessante. Hebreus 10, versículos 19 a 25. Então, assim, vai ser essa vai ser o nosso próximo assunto. E eu achei bem interessante aqui a chamada, né? O caminho que Jesus inaugurou. Então, isso é definitivamente, Elber, definitivamente importante para o crente conhecer bem essa ideia do autor da carta aos Hebreus, que Hebreus é uma pérola de literatura que o cristianismo legou ao mundo, né? Um intérprete notável do Antigo Testamento. O Salmo 110 foi a base de todo o livro, mas ele trouxe as lições do Antigo Testamento para a igreja. É o melhor grego do Novo Testamento, desse homem que ninguém sabe quem foi. Mas a gente fala mais sobre isso na próxima semana. Hebreus 10, 19 a 25. Pare ir lendo lá, né, os ouvintes que querem entender que ideia é essa do caminho que Jesus inaugurou.
Maravilha, então assim, imperdível, próxima semana, sexta-feira que vem, então a gente vai estar aqui com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Meu pastor, no mais, queremos mais uma vez agradecer aí a tua participação, a disponibilidade de tempo de estar aqui junto com a gente, mais uma vez dar um beijo aí em toda a família, né? Boa virada para vocês e que o ano de 2022 venha a ser de extraordinário aí, em nome de Jesus, na vida de cada um, tá bom? Amém, amém. Muito obrigado por tudo e até sexta-feira, então? Até sexta-feira. E eu tô saindo agora, tá bom? Maravilha. Valeu, meu pastor. Muito obrigado. Deus abençoe e até sexta. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,